assunto, imagens que a gente vai ver, imagens bem revoltantes, tá? Quem aparece nessas imagens sendo espancado é um idoso, é um senhor de 72 anos. Olha que covardia, gente, as cenas são muito fortes, a gente teve que borrar. A violência foi tanta que esse senhor chegou a desmaiar. Quem vai trazer os detalhes desse caso medonho de violência contra o idoso é a Roberta Salgueiro. Roberta, eu fiquei chocado. A gente vê que é um jovem, um playboy que tá batendo nele, né? 23 anos, Michel. Ô, velho. Pensa. Sabe quantos socos ele deu nesse senhor? Quantos? Eu vou revelar agora. É triste, tá, meu amigo? É triste. Pelo amor. Vou despedir de você e vou convidar a sua audiência, então, a seguir agora aqui com o Fale Espírito Santo, porque essa crueldade, gente, foi feita por um jovem de 23 anos. Esse rapaz aí deu 13 socos nesse idoso. Segundo testemunhas, o desentendimento começou por um motivo banal. Acredite, tá? O agressor prestou o depoimento e foi liberado. São cenas revoltantes pela agressividade e violência. Durante uma discussão banal, um jovem de 23 anos empurra, na sequência derruba e agride com uma impressionante sequência de socos um idoso de 72 anos. Foram 13 golpes até a vítima desmaiar. Wagner, a vítima, tem a saúde frágil. Além de uma deficiência física, é também cardiopata. Ele foi socorrido e, enquanto se recupera lentamente dos ferimentos, comunicou o crime à polícia. Ao tomar conhecimento do fato e baseada somente no depoimento do idoso, a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade começou a investigar o crime de lesão corporal. Mas bastou ter acesso às imagens para a polícia mudar o entendimento sobre o caso. Para os investigadores, não resta dúvida. O agressor cometeu uma tentativa de homicídio qualificada por não dar chance de defesa à vítima. O agressor foi identificado como Guilherme Andrade Marques. Segundo a polícia, pressionado pela repercussão do caso, ele esteve na delegacia na companhia de um advogado, prestou depoimento e admitiu ter espancado o idoso. Apesar da gravidade, o delegado não considerou necessário manter o agressor preso. O inquérito foi concluído e já encaminhado ao Ministério Público. E agora, minha gente, uma reviravolta no caso da mulher assassinada por uma policial depois de uma confusão na rua. Imagens das câmeras corporais de um colega, também policial, mostram que a vítima não começou a briga, contradizendo os relatos da agente que atirou. Tiradentes, zona leste de São Paulo, 2h58 da manhã. Quem dirige a viatura e usa a câmera corporal é o policial Weden da Silva Soares. Ao lado dele está a policial Yasmin Cursinho Ferreira, que está sem o equipamento. Os dois fazem um patrulhamento de rotina. Pouco tempo depois da dupla entrar em uma rua, o retrovisor da viatura bate no braço de um homem que estava caminhando. É o Luciano, marido de Tauana. Nesse momento, o Éden para. Ele dá ré e faz uma abordagem. A rua é lugar pra você estar andando, o carro. O casal começa uma discussão com os agentes, até que a policial Yasmin desembarca e vai até Tauana. Afasta. Vai, sai fora. O Éden também sai da viatura. Uma confusão começa e, em seguida, é possível ouvir o barulho do tiro. Aí, Steve. Você atirou? Você atirou nela? Você atirou no meu pessoal, Steve? Por quê? A policial Yasmin tenta justificar o disparo e o socorro é chamado. Bateu não. Você atirou no meu pessoal? Aí, vai pra lá, cara. Vai pra lá. Não atira, não atira. Se afasta. Copom Rua Edmundo Aldran. Aciona o resgate, 2 minutos depois, outra viatura chega na rua e o Éden explica o que aconteceu. A menina tá baleada, Fox atirou. Fox é uma gíria da policial para agentes mulheres. O resgate demora para chegar. Enquanto isso, o policial tenta fazer os primeiros socorros em Tauana.
Não faz força, fica de boa, já vai chegar o resgate. Mais policiais chegam. A gente tava passando aqui e o retrovisor acabou pegando o cara lá e eles vieram pra cima da viatura. Aí a Fox desembarcou. Quando desembarcou, foi pra cima dela, deu um tapa na cara dela e tava continuando pra cima dela e atirou, né? Ela tá ficando branco lá dela. Reitera o resgate pra Edmundo Aldran. Em outro momento, o Éden conversa com Yasmin. Não era pra ter atirado, né? Mas, antes, tá atirado que ela vem pra cima de você, te bater, pegar sua arma. Porque se ela vai pra cima de você e começa a te bater, o cara ia me segurar. A ambulância chega às 3h30 da manhã. A policial Yasmin tem 21 anos. Nessas imagens é possível ver ela andando de um lado para o outro, enquanto Tauana espera por socorro. Mesmo no chão, outro policial se aproxima e aponta uma arma para o rosto dela. A Secretaria de Segurança Pública disse que Yasmin e o Éden foram afastados das funções. A morte de Tauana é investigada pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. Mas a conduta dos agentes agora virou alvo de investigação de um inquérito. As corregedorias da Polícia Militar e também Polícia Civil estão investigando os dois policiais que fizeram a abordagem, que resultou na morte de Tauana. Tirou? Olha só essa história, gente. Bandidos tentaram assaltar uma mulher que estava sozinha na rua. O que eles não sabiam é que era uma policial. Os criminosos foram mortos. 1, 2, 3, 7 disparos em sequência. Em segundos, o que seria um assalto ganha outro rumo. É a vítima quem muda completamente o desfecho da ação. Os criminosos caem baleados no asfalto. O que eles não imaginavam é que estavam diante de uma policial militar. Uma mulher de camiseta, calça de moletom e bolsa segura algo nas mãos, cercada por dois homens em duas motos. São 9h14 da noite, quando a vítima é abordada no meio da rua. Os criminosos se aproximam rápido. Um deles aponta a arma. Eles exigem o celular e a senha. Ela entrega o aparelho e diz o código, numa tentativa de ganhar tempo. Mas em um momento de distração dos criminosos, a policial muda completamente a dinâmica da ação, saca a arma e começa a atirar. Logo depois dos disparos, a policial grita. Ela chama pelo nome de alguém e pede socorro. Eu mantive a calma, não me desesperei e iniciei os disparos com a intenção de amenizar, de incapacitar os agressores. Temendo pela minha vida, até porque eu sou uma mulher com responsabilidades e compromissos. Baleados, os criminosos caem das motos. Nenhum deles resiste aos ferimentos. As mortes foram confirmadas pouco tempo depois. Por outro ângulo, dá para ver o momento em que o marido da vítima, que também é policial, chega ao local. Ele ouviu os gritos e foi ver o que tinha acontecido. Essas novas imagens mostram o resgate. Diversos policiais estão na rua. Eles atendem a ocorrência. Eu fiquei no quarto, fiquei com medo, né, até de sair, né, porque a gente fica apavorado, né, a gente não sabe o que fazer, né. Aí, de repente, foi quando eu vi as polícias chegando, né, o carro da polícia chegando, e foi isso que eu realmente, eu vi, né. E é comum acontecer essa situação aqui? Aqui na minha rua, não. O marido da vítima não quis gravar entrevista, mas conversou comigo. Ele disse que a policial militar tem 10 anos de corporação. Ela estava chegando em casa do trabalho quando foi surpreendida pela dupla. A polícia já sabe que um terceiro comparsa estava de olho aqui na movimentação da rua e avisou os criminosos quando a policial passou. A investigação agora quer detalhar como a abordagem foi planejada. O caso aconteceu no bairro Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Os criminosos já vinham agindo na região. Um deles tinha 21 anos e já era procurado pelo artigo 157, que é roubo à mão armada. Já o comparsa tinha 19 anos. São 2h09 e olha só, gente, uma briga de família terminou em violência. Um homem foi atropelado pelo próprio cunhado após uma discussão.
A vítima tentou defender a irmã grávida, mas acabou atingida por um carro em alta velocidade. E aí agora a polícia investiga se o atropelamento foi um acidente ou uma tentativa de homicídio. Um carro usado como arma, uma briga familiar que terminou em violência e deixou um homem gravemente ferido em Osasco, na Grande São Paulo. As imagens registradas logo após o atropelamento revelam o desespero de quem presenciou a cena. Gritos, correria e a vítima ainda caída no chão. Eu acordei com a ligação da minha sogra falando: o Henrique foi atropelado. Eu acordei com essa ligação. Segundos depois do impacto, os danos ficam evidentes. O portão de uma casa foi arrancado e arremessado com a força da batida. O estrago foi grande, inclusive meu carro. Ontem foi para a oficina, né? E foi terrível. Já fiz orçamento do portão e o carro ainda eles vão avaliar. O motorista é Rafael, de 26 anos. A vítima, Henrique dos Santos, de 30. Os dois são cunhados. Nunca fui com a cara desse cara, nunca gostei muito dele como pessoa. Henrique caminha pela calçada e, ao perceber o carro, não tem tempo de reagir. Uma testemunha corre para socorrer. O motorista ainda volta ao veículo por instantes e, em seguida, foge. Eu saí de casa, fui até o mercado, queria até o mercado comprar um refri. E aí, quando eu olhei para trás, ele estava vindo em alta velocidade para cima de mim. Eu só tive tempo de pular um pouco para o lado e aconteceu o que aconteceu. Henrique sofreu uma fratura no fêmur e segue internado. Ele passou por cirurgia e a recuperação deve ser longa. Ele está com muita raiva. Muita raiva. Ele tinha acabado de conseguir um novo emprego e agora ele está impossibilitado de trazer o sustento para a vida dele e as contas vão continuar chegando. Segundo a família, o atropelamento foi o desfecho de um desentendimento grave. Os dois moravam no mesmo terreno, em casas diferentes. Um barulho, quebrando tudo, xingando, fazendo palavrão e tudo mais. E a minha irmã, ela tá grávida e ela tem um bebê de colo também. E aí nessa eu gritei lá fora, fui lá fora, chamei ele para ele pegar um pouco leve, né? E aí ele falou que ia me rasgar inteiro na faca, que não era para eu me meter. Ele tem um problema que ele surta, né, cara? Ele fica nervosão, ele perde a linha, fica fora de si, né? Mas eu não sabia que ele era louco a esse ponto, né, mano? A polícia investiga o caso como lesão corporal grave. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas podem ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos e sobre a responsabilidade do motorista. Aquilo não foi uma simples lesão corporal, ele tentou matar o meu namorado, ele tentou matar o Henrique. Eu espero que ele seja preso pelo que ele fez. A reportagem entrou em contato com Rafael. Ele negou a intenção de matar o cunhado e afirmou que perdeu o controle do veículo. Eu perdi a condução do veículo, como eu resolvi, estou advogado também. Eu já estou resolvendo isso na justiça, tudo bem? Questionado sobre a fuga, disse que agiu por medo. Eu fiquei com medo, medo do que poderia acontecer. Eu não sei que a família está pensando, tá bom? Enquanto isso, Henrique segue internado e não sabe como será a relação com a irmã, que está grávida e é companheira do suspeito. Eu sei que ela não tem culpa, né? Ela não fez nada demais, mas a escolha dela de permanecer com esse ser humano, se assim podemos dizer, né? É a escolha dela, mas por enquanto eu prefiro não ter contato. Complicada essa relação, né? E olha, gente, um homem foi preso após agredir a esposa dentro de casa e tem mais. Ele ainda colocou fogo no local. Uma casa em chamas. Tá pegando fogo tudo, cara. Os vizinhos que gravam a cena ficam assustados. O pior é que pode se espalhar, porque olha o tanto de mata que tem. E uma movimentação intensa do Corpo de Bombeiros para apagar o fogo o mais rápido possível. Tudo isso foi causado por um homem que, além de atear fogo no local, agrediu a própria esposa. Ela falou que a confusão começou porque ele agrediu esse menino de 12 anos, que também não é filho dele, né? Agrediu o menino, foi quando eles entraram em via de fatos e ele agrediu, entendeu?
A casa ficou destruída. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima já do lado de fora, sentada com as 2 filhas pequenas, que são enteadas do agressor. E o responsável que provocou tudo isso ficou trancado dentro do imóvel após atear fogo. Ele resistiu à prisão, foi retirado e preso em flagrante. Já a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. Nós adentramos pela porta da sala e o mesmo estava no quarto. O fogo estava começando a se alastrar, nós conseguimos retirá-lo. E quando foi dado voz de prisão, o mesmo resistiu, né? Resistiu à voz de prisão. E foi quando a equipe fez uso do uso progressivo da força para deter o mesmo. A polícia continua investigando o caso e o agressor está à disposição da justiça. Ele está detido, né? Vai ficar aos cuidados do delegado de polícia, do 3º DP, Diadema. E ela, creio que ela agora vai pegar uma medida protetiva, né? E agora chama a sua atenção para essa história. Um caminhoneiro viveu horas de terror. Ele foi, gente, sequestrado. Imagina só como ficou a tensão desse caminhoneiro, porque ele foi mantido também como refém em um cativeiro. Ameaçado, esse trabalhador foi obrigado a fazer transferências bancárias. A polícia foi chamada, teve troca de tiros e os criminosos conseguiram fugir. Uma casa escondida no fim de um corredor estreito, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi aqui que um caminhoneiro viveu momentos de terror, depois de ser sequestrado por criminosos. O local desorganizado indica que servia como um cativeiro. Cômodos revirados e camas improvisadas revelam a rotina do crime. A vítima foi encontrada dentro da casa, ainda em estado de choque. Para pegar o frete ali, no final não existia nem a empresa que eu ia carregar, né? Cheguei ali, saí do caminhão para ver para fazer a entrada, né? Para carregar. No final, quando eu ia voltar para o caminhão, porque eu vi que não era nada ali, daí fui rendido, né? Os suspeitos também levaram dinheiro por meio de transferências. Foi um valor razoável ali que tiraram da minha conta. Queria um dinheiro ali, o veículo em si, para transportar alguma coisa ali. Assim que a polícia chegou, os suspeitos reagiram e tentaram escapar. A fuga foi pelos fundos, passando pela lavanderia. Para ganhar tempo, os criminosos usaram uma escada e conseguiram acessar a rua de cima. Arrebentaram todos os portões para poder entrar para ver se ele estava aqui dentro, mas eles já tinham fugido pela rua de cima. Ainda segundo a moradora, houve troca de tiros durante a operação. Tudo aconteceu em questão de segundos. Eu só escutei o barulho dos tiros, aí eu só me joguei em cima do meu neto e ficamos deitados até os tiros passar. Quando eu saí, aí eu vi que era a polícia. Segundo a polícia, os suspeitos começaram a atirar assim que perceberam a presença das equipes. Com isso, os agentes revidaram para conter a ação e proteger a vítima. O caminhoneiro foi resgatado e liberado depois de prestar depoimento. Agora, a polícia segue nas buscas pelos suspeitos, que continuam foragidos. Os investigadores tentam identificar outros possíveis integrantes da quadrilha e entender como o sequestro foi planejado. Gente, a polícia procura por criminosos que explodiram uma agência bancária durante a madrugada desta sexta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, após os ataques, os suspeitos incendiaram um carro para impedir a chegada da polícia, tá? Os homens fugiram em um utilitário e 2 motos. Os agentes fazem buscas pela região de Guidoval, cidade da zona da Mata Mineira, onde o ataque foi registrado. 3 suspeitos foram presos até agora. E um piloto de avião de 25 anos segue desaparecido depois de viajar do interior de São Paulo para o Pará. Ele ia para uma entrevista de emprego. Nas últimas mensagens enviadas à família, o piloto João Vitor de Lima Franco, de 25 anos, contou que se hospedou em dias diferentes nesses 2 prédios de Belém. Ele saiu de Araraquara, no interior paulista, rumo à capital paraense, para uma oportunidade de trabalho como piloto agrícola. João Vitor teria voado para encontrar o suposto contratante. Segundo a família, o dono da empresa disse que o piloto desapareceu junto com um sobrinho dele durante um voo. Até o momento, não há informações sobre o destino da aeronave, nem o local exato do sumiço. O dono da empresa me procurou dizendo que está fazendo buscas
do João Vitor, né, que é o piloto, do sobrinho dele, que estava junto com o João Vitor, e da aeronave. A angústia da família aumenta porque João Vitor nunca ficou tanto tempo sem contato. Meu filho nunca ficou mais de 2 dias sem falar com a família. O pai dele fez aniversário, eu fiz aniversário, e ele não nos ligou, isso nunca aconteceu. O histórico do piloto também chama a atenção na investigação. Há quase 4 anos, João Vitor foi indiciado por transportar 132 tijolos de maconha escondidos em sacos de ração. Na época, ele alegou que receberia R$1.000 pelo transporte. Ele também respondeu por porte ilegal de arma, após a polícia encontrar uma pistola 9mm em sua casa, arma que ele diz ter comprado para se defender de ameaças. O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. João Vitor tem um bebê de 6 meses e a esposa está grávida do 2º filho. A família faz um apelo por informações que ajudem a localizá-lo. Peço também às comunidades civis, os policiais civis, federais, que me ajudem nessa busca, porque meu filho está vivo e pode estar perdido em algum lugar. E agora, olha só essa história, gente. Uma jovem, atualmente com 18 anos, viveu durante 2 anos uma rotina de medo e tensão por causa de um homem que a perseguia obsessivamente. O crime é conhecido como stalking. A primeira mensagem chegou quando Geisilane ainda era menor de idade, tinha 16 anos. A partir daí, a estudante passou a ser assediada e ameaçada por um homem desconhecido. Eu não podia andar sozinha por medo de que em algum momento ele poderia fazer alguma coisa comigo. Ela pediu ajuda à mãe e as duas procuraram a polícia. Foram 2 anos convivendo com mensagens insistentes e ameaças. Eu peguei o telefone e falei com ele, que dia você vai deixar minha menina em paz? E falou assim, eu não vou deixar. Pedro Gabriel de Menezes, de 33 anos, foi finalmente preso na semana passada em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. A defesa dele não foi localizada. Segundo a polícia, Pedro já tinha passagens por outros crimes, como o estupro de uma adolescente e a importunação sexual de outra jovem. De acordo com os investigadores, ao encontrar as vítimas pela primeira vez, ele agia de forma parecida. Abordava as vítimas dizendo de que estava vendendo alguma coisa, as vítimas não se interessavam e ele começava a mandar mensagens ameaçadoras, dizendo tudo que iria fazer com elas. No Brasil, o crime de stalking tem previsão de 6 meses a 2 anos de prisão. Se você viu que a pessoa está te invadindo, tente cortar. Tente se posicionar. Ela continuou te assediando, não aceitando. É super importante você buscar ajuda. É uma coisa que eu esperei muito que acontecesse, não só por mim, mas por todas as pessoas que ele fez isso e de todos os outros crimes que ele cometeu. Agora vamos mudar de assunto? Presta atenção nessa história. Uma adolescente atacou colegas de escola, coordenadora e até professores. Só que tem um detalhe nessa história. Ela afirma ter sido vítima de bullying. Esse caso aconteceu em uma escola em Serra Dourada 2. A Marla já está aqui explicando melhor pra gente detalhes de como tudo aconteceu, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde para você, Robertinha. Boa tarde a todos que nos acompanham. Robertinha, esse caso aconteceu em Serra Dourada 2, aqui no município da Serra. Nós estamos aqui. A informação é de que uma adolescente de 13 anos, na verdade, elas fazem parte de uma turma daquelas que está correndo atrás para conseguir chegar até a série adequada à idade. Elas estudam no período vespertino, são 3 meninas envolvidas, além da moça que é suspeita de ter agredido, né? Da adolescente que é suspeita de ter agredido. A aula estava rolando por volta de 4 horas da tarde, quando essa adolescente de 13 anos, para essa história, 2 versões. A primeira é dada pela suspeita de que ela teria sofrido bullying, as meninas estavam implicando com o excesso de peso dela, falando que ela era gordinha, que ela era gorda, e aí ela não aguentou esse bullying e partiu para cima das meninas com
3 canetas de ponta fina, acertou o pescoço de uma delas, a orelha e o braço de uma outra garota. 2 meninas foram vítimas, né? Mas 3 estavam na confusão. Nós conversamos com uma dessas 3 meninas, a que não ficou ferida, e ela disse, na versão dela e na versão de outras testemunhas da escola, que não houve em nenhum momento casos de bullying, casos de agressão verbal, que as meninas estavam conversando normalmente na aula, com o professor presente, quando essa jovem teria se aproximado, já encarando muito elas, e falou, vocês estão me chamando de gorda? E elas falaram, não, a gente não está chamando você de nada, mas se você vier para cima da gente, a gente vai revidar, que nós não vamos apanhar sozinha. E aí, nesse momento, a briga começou, a discussão começou. O resumo, Robertinha, é que 2 meninas terminaram feridas. A coordenadora, segundo informações da polícia, foi tentar apaziguar a situação, tentar, separar a briga das alunas. Acabou levando também um machucado na mão. A menina que estava com a caneta teria trancado a porta da sala de aula no braço da coordenadora e, segundo o que a coordenadora contou para a polícia, ela agia de forma muito violenta, querendo machucar alguém. Os alunos foram trancados em sala de aula, foram isolados ali e essa menina ficou sozinha no pátio com as canetas na mão, jogando caneta para um lado e para o outro e ameaçando todo mundo. Segundo informações das testemunhas, ela também agrediu uma das jovens de 13 e 14 anos com uma caneca de alumínio, batendo a caneca na cabeça da menina. Todo mundo foi levado para a delegacia especializada em criança e adolescente. Chegaram lá, o delegado ouviu todo mundo e as que ficaram feridas fizeram um exame de corpo de delito. Essa jovem de 13 anos, ela mora em um abrigo. Segundo informações da polícia, ela não tem pai, a mãe mora em uma situação muito difícil, que não é aqui no estado, e ela ficou um tempo no conselho tutelar e depois, segundo o que diz a polícia, foi levada para um abrigo. Portanto, a responsável pelo abrigo se responsabilizou por voltar com essa jovem de 13 anos, apresentá-la ali ao Ministério Público para que a investigação continue. Bom, nós conversamos com a avó da adolescente de 15 anos que foi agredida. E ela contou ali o que a adolescente, o que a neta dela falou durante as agressões. Vamos ouvir. Eu fiquei sabendo, a minha neta me ligou, eu atendi o telefone e ela falou que que a menina tinha batido nela com a caneta, tinha furado ela com a caneta e tinha batido a cabeça dela com uma caneca de alumínio. Aí eu fui pro colégio para ver, a gente chamou a polícia esteve lá. E aí levou a gente para a delegacia de adolescente em conflito com a lei. Elas falaram a mesma coisa, que a menina agrediu elas, que a menina estava falando, que ficou sabendo que a minha neta falou que ia bater nela. Aí diz ela que perguntou, falou assim, não, eu não falei que ia te bater. Eu só falei que se você me bater, eu também ia te bater, porque eu não vou apanhar. Aí a menina falou assim, mas não foi isso que chegou até a mim. Ela falou, mas foi isso que eu falei, que se você me batesse, eu ia revidar. Ela falou isso com ela. Aí diz ela que falou isso aí com ela e a menina foi meter a caneta nela. Tirou a caneta e já foi furando o pescoço dela. Robertinha, é uma escola de ensino fundamental e médio que fica ali na principal de Serra Dourada 2. Lamentável que isso tenha acontecido ali. Os pais estão preocupados. Os pais com quem nós conversamos disseram, e se fosse uma faca? E se fosse algo pior, né? Mesmo assim, a caneta ainda perfurou o pescoço da jovem, a orelha e o braço de outra. Estão todos preocupados. Segundo o que dizem os familiares das vítimas, essa menina de 13 anos levou uma suspensão, mas não se sabe se ela vai ser expulsa ou não da escola. E essa avó da menina que foi agredida, ela falou comigo, Marla, minha neta foi agredida por essa moça, né, por essa adolescente. Mas eu fiquei com pena, porque não passa de uma criança com um passado, num histórico muito difícil, de vida muito difícil, morando num abrigo. Então, a situação, o contexto não é bom, Robertinha. Como a gente separar totalmente, né, o nosso profissional do nosso lado humano. Vou abrir o coração aqui como mãe. As 2 crianças, os 2 lados, precisam de acolhimento. Essa é a verdade. Essa que foi ferida e a outra que também foi ferida emocionalmente. O histórico dela, né, faz a gente até repensar. E nada justifica a violência, viu, gente? Até porque uma violência gera outra. Você viu aí a que ponto chegou. Então, que as 2 recebam atenção. As 2. Obrigada, tá, minha amiga? Um beijo. Você tá linda, ainda mais numa sexta-feira. Tá maravilhosa, tá? Vamos seguindo agora aqui com outro assunto. O presidente Lula sancionou leis que endurecem o combate à violência contra a mulher. E a gente vai entender melhor agora os detalhes na reportagem.
Há décadas constando na lista da Organização das Nações Unidas como um dos 20 países mais perigosos para uma mulher viver, o Brasil enfrenta uma escalada nas estatísticas dos chamados crimes de gênero, quando uma mulher se torna vítima apenas pelo fato de ser mulher. Aqui no Espírito Santo, no ano passado, foram registrados 33 feminicídios, uma pequena queda de cerca de 4% com relação a 2024. No Brasil, houve um aumento de 15%, com 1.568 casos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos os dias, 4 mulheres são vítimas de feminicídio no país. Nesta quinta-feira, o presidente Lula sancionou leis que endurecem as penas contra os agressores. Entre as mudanças, o crime cometido contra crianças com a intenção de prejudicar as mães recebeu uma tipificação específica, chamado de vicaricídio. É considerado um crime hediondo, com penas entre 20 a 40 anos de prisão. Além disso, o uso da tornozeleira eletrônica, que era opcional na Lei Maria da Penha, passou a ser obrigatório para agressores de crianças e mulheres. Nas cidades pequenas, sem um juiz na comarca, caberá ao delegado de polícia determinar o uso da tornozeleira pelo agressor. Para nós o impacto não é tão grande assim, porque felizmente nós temos um programa estadual, que é o Mulher Segura, que já trabalha nessa seara, né, de que a prevenção a mulheres que estão em situação de extremo risco. Então aqui nós já temos esse programa, que monitora homens autores de violência contra a mulher e acompanha essas mulheres com o fornecimento de smartphone. É um programa novo, mas que a gente acredita muito nele e tem tido uma excelente resposta. Para a pesquisadora sobre violência de gênero da Universidade Federal do Espírito Santo, o endurecimento das penas sinaliza para a sociedade a importância de mudar a cultura de culpar a vítima. Há um movimento da sociedade ainda de culpabilizar a vítima pela violência que ela sofre. Isso está em todos os crimes. Está no feminicídio, está na questão do estupro. Muitas mulheres não denunciam por vergonha e medo de ser julgada. Então, essas leis, ela têm o objetivo de falar para a sociedade: a culpa não é da mulher, houve crime sim, é preciso punir isso. Aqui no estado, o uso da tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres já é uma realidade desde novembro do ano passado. Embora a medida seja considerada um avanço pelos especialistas em segurança, um problema tem sido o descumprimento das medidas protetivas, quando a justiça determina que o homem não pode se aproximar da mulher. No ano passado, quase 3.000 medidas não foram respeitadas. Este ano, entre janeiro e março, outras 825. Enquanto o agressor não for punido com rigor, a sociedade está entendendo que tudo bem matar a mulher. Agora eu chamo a sua atenção para esse assunto porque uma pesquisa de uma das universidades mais importantes do mundo, Harvard, acaba de divulgar um estudo sobre o poder do perdão. Olha só, a pesquisa foi publicada em uma importante revista científica, examinou mais de 200 mil questionários anuais de 23 países sobre práticas de perdão e 56 indicadores de bem-estar um ano depois. O estudo mostra que quem consegue perdoar tem menos problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, e consegue aos poucos voltar a ser feliz. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, você que está aí em casa, acompanhando o Fale Espírito Santo, você tem dificuldade de perdoar? Apesar da pesquisa mostrar a importância do perdão, né? E quando é alguém que tirou de você o que você tinha de mais importante na sua vida, por exemplo, um filho, você perdoaria? Difícil, né? Essa pergunta. E a gente vai trazer esse assunto aqui para o nosso estúdio. Eu recebo a Luana Marocchio, que é psicóloga, e o Márcio da Vitória. Pastor, obrigada pela sua presença. A gente acompanha a história desse pai aqui, desde quando, inclusive, eu comecei no Fale Espírito Santo, coincidiu o momento em que o seu filho, o Mateus, foi assassinado. O senhor conseguiu liberar esse perdão? Ei, Roberta, boa tarde. Obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando. É um tema muito interessante, né? Quero agradecer por sempre você estar trazendo essa história, não deixando... É importante para mim como pai não deixar essa história morrer, né? Ser esquecida.
E esse tema de hoje é um tema muito importante que fala sobre o perdão. E é algo assim que é muito pessoal. Perdão, como a gente estava até conversando aqui antes, não é nem questão de sentimento, é uma questão de decisão. No original grego, perdão é grande perca. Então, quando você perdoa, você não faz nem pelas as pessoas que te ofenderam. É por você mesmo. A perca do orgulho, a perca de ressentimentos, porque o ressentimento vem de retrair sentimentos passados. Então, quando você perdoa, você está decidindo viver. Você está decidindo viver. E quando eu enterrei meu filho, eu confesso que abriu uma dor muito grande no meu coração, né? Uma mancha, que eu confesso que a mente da gente é uma mente enganosa, pecaminosa, e o que pensa é só coisa ruim. Mas na primeira audiência que eu tive, que eu me deparei diante dos 3 envolvidos do assassinato do meu filho, foi numa chamada de vídeo, eu estava diante da juíza, a doutora Juliana, e eles estavam numa câmara, via vídeo, no presídio, e ali, até naquele momento ali, eu não tinha conseguido perdoar ainda. Mas quando naquela primeira audiência, que eu olhei para aqueles 3 indivíduos ali no vídeo chamada, eu consegui liberar o perdão. Isso foi quanto tempo depois que seu filho foi assassinado? Isso deve ter sido 1 ano e meio depois do assassinato do meu filho. Agora fez 4 anos agora, dia 23 de março, esse mês que nós saímos dele, fez 4 anos que meu filho foi assassinado. E como é que foi viver nesse 1 ano e meio com esse sentimento de ainda, com essa questão do perdão ainda presa no seu coração? Deus, a minha esposa, os filhos, que me ajudou muito, a família, né? Me ajudou muito, me deu muita força. E eu entendia que eu não poderia perder o que eu tinha, que até então, meu filho, antes de morrer, ele sempre olhava para mim com um olhar de orgulho. Ele tinha o prazer de olhar na região que a gente mora e falar: meu pai é o pastor Márcio da Vitória. Ele tinha um orgulho porque eu sempre fui um exemplo para a vida dele. Então, eu não queria perder aquilo ali. E eu sabia que, às vezes, por um questão... No dia do assassinato do meu filho, na quinta-feira, na sexta eu enterrei, e no sábado, eu confesso, é até difícil para mim confessar isso aqui, mas é uma realidade. Eu cheguei a pegar desses 3, ele estava ainda na boca de fumo pela manhã, peguei ele no Mata-Leão, na hora que ele continuou lá, só que eu não, naquele momento ali, minha mente não estava maldando de fazer nada de mal, mas só para mostrar para ele que meu filho tinha quem por ele. E eu falei na hora: eu não vou fazer nada com você, porque quem vai fazer é a justiça de Deus. E eu soltei ele. A minha intenção era esperar a polícia chegar, levar ele, se tivesse algum flagrante de droga, para segurar ele até sair algum veredito que provasse que ele estava envolvido e assim o prendesse. Tanto que prenderam ele poucos meses depois, fora do estado, né? Mas naquele momento ali, ainda o meu sentimento era um sentimento de revolta, sabe? Um sentimento assim de injustiça, porque o que fizeram com meu filho foi injustiça. Para quem não se recorda, o Mateus, filho do pastor Márcio da Vitória, ele foi assassinado. Ele chegou a ter, durante a adolescência, um envolvimento rápido com drogas, né? Na verdade, nem foi o tráfico, foi a droga na vida dele. Só que quando o pai, depois de fazer todo o esforço de tirar o filho dessa vida, quando o pai conseguiu, ainda assim, né, veio a questão ali, uma certa dívida que ele tinha e acabaram tirando a vida dele, né? Não foi isso? Na verdade, a dívida que eu digo era até uma de relação, de né? Relação, de relação, não foi nem financeira. Porque eles acusaram os meninos, né? Nem esse pessoal de facção, os meninos dali, os meninos novos que tinha ali, que não conhecia de fato a minha história ali, a história do meu filho, e acharam por certo tirar a vida dele, porque falaram que ele estava levando informação para um primo dele que era de uma outra facção. Quando que, na verdade, no final descobriram que não tinha nada a ver com isso. Luana, como é que a pessoa se exercitar para chegar até esse momento do perdão? Né? O que significa, de fato, liberar o perdão? Então, Beta, o perdão, ele não é um sentimento que vai brotar assim na nossa essência, no nosso coração, né? É uma decisão consciente que você faz para se libertar dessa prisão, né? Como o pastor Márcio estava falando, que é você ficar revivendo a cena
e se aprisionando mesmo com o ofensor, né? O perdão é liberar a vítima do ofensor. É claro que isso não é fácil porque, como a gente estava falando nos bastidores, ele revive a ausência do filho todos os dias. Porém, quando você perdoa, você não muda o passado, mas você muda a sua própria relação com o presente, né? O perdão deixou de ser um conceito filosófico e religioso há muito tempo, né? Não é à toa que essas pesquisas científicas acontecem há muito tempo, assim como a prática da gratidão ativa, né? Que é uma prática diária, bem conceituada, não é só agradecer por agradecer. Mas, enfim, a prática do perdão, mais ou menos, vem da mesma forma, desse exercício de você estar consciente do que você está fazendo. É você mudar essa relação com a situação. E não é ter que conviver com a pessoa, o fato, né? Não é ter que aceitar o que aconteceu. É você realmente perdoar aquela situação, aquele episódio que você já não vai conseguir mudar mais e ter uma condição presente e futura melhor com a tua própria vida. Eu vou ler aqui alguns comentários que já chegaram para a gente. Já já a gente também vai receber, a gente vai ter a participação de uma mãe, a vereadora Patrícia Crisanto. Ela também vai falar sobre o que aconteceu com o filho dela em 2023, se ela liberou ou não o perdão também. Só vou ler aqui algumas participações. Robertinho, perdão é libertador. Eu perdoei o assassino do meu filho, foi uma das melhores e maiores decisões da minha vida. Perdão é decisão. Olha aqui o comentário, igualzinho a Luana falou, perdão é bíblico. Quando você decide perdoar, quem faz a ação é o Espírito Santo de Deus. Outro relato, Roberta, sim, para mim, eu não consigo perdoar, porque é algo que marca a nossa vida, porque sempre que eu ver a pessoa, eu estou lembrando. Por isso que não perdoo, só entrego nas mãos de Deus. Outro relato, exatamente, Roberto, o perdão é uma decisão e não uma opção. Quando entendemos e aceitamos, conseguimos então sermos libertos do agressor. É o comentário do Marcos Souza. Um outro relato também que chegou para a gente, um amigo do meu marido mandou matá-lo. Eu descobri e não consigo perdoar. Estou doente, com depressão, pois só sofro todos os dias. Eu não consigo. Será que existem exercícios, técnicas para que essa pessoa consiga liberar o perdão? Daqui a pouquinho a Luana vai contar para a gente. Agora, conforme a gente já tinha anunciado, vamos convidar então a participação da Patrícia Crisanto. Quem não lembra, né, em 2023, o que aconteceu com o Pedro Henrique, o filho dela, que foi assassinado também aqui no centro de Vitória, no Sambão do Povo. Patrícia, obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente. E você, liberou o perdão? Obrigada, né, mais uma vez pela oportunidade. E liberei o perdão, porque isso eu ensinava, né, ensino meus filhos todos os dias, né, a oração do Pai Nosso, para que nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, para que nós possamos ser perdoados. E a partir do momento que eu liberei o perdão, não é fácil, né, mas eu sinto que Deus, ele me ajuda a estar forte todos os dias, porque, né, a gente ouve falar e de fato é verdade, que a gente guardar essa mágoa, guardar esse rancor, a falta de perdão, com certeza ele paralisa as pessoas. E aí algumas vezes as pessoas me falam, Patrícia, como que você consegue estar de pé, como que você consegue, né, manter o seu trabalho? Se fosse comigo eu já tinha me enterrado, me sepultado junto com meu filho. E eu sei que o que me motiva, o que me move a estar de pé é o perdão. O perdão que de fato a gente libera, né, todos os dias. É uma decisão que nós temos. Você disse o seguinte, a partir do momento que eu liberei o perdão. Que momento foi esse, Patrícia? Foi o momento que eu me deparei mesmo com a ausência do meu filho, né, em ver que realmente não era um sonho, não era um pesadelo, tinha realmente acontecido. E alguém da forma mais cruel, da forma mais covarde, tirou, né, um pedaço de mim. Porque um filho é um pedaço da gente que a gente gera com todo carinho, com todo amor, cria, né? O Pedro Henrique na flor da idade, um jovem com todos os sonhos pela frente, trabalhando, buscando sempre ser, né, um filho muito responsável, muito obediente, e me deparar com a fala, né, à época, principalmente de um dos envolvidos que não tinha o mínimo de
de remorso com o que tinha feito, de fato, mas eu liberei para que Deus pudesse, né, me ajudar a manter de pé igual eu estou todos os dias. Olha que interessante que a Patrícia trouxe para a gente, trazer aqui para o nosso bate-papo no estúdio. A pessoa que tirou a vida do filho dela, em nenhum momento expressou remorso. Não sei se no seu caso também, quando você disse, eu te perdoo, na câmera ali para os assassinos do seu filho, eles expressaram algum arrependimento ou não? Assim, foi em chamadas de vídeo e eu pude, naquele momento, inclusive eram 4 suspeitos, um recentemente agora foi assassinado em São Pedro, que logo depois foi inocentado, porque de fato ele não tinha envolvimento, né? Ele foi até assassinado pouco tempo agora em São Pedro, onde eu moro. E tantos os 4 que estavam, dos 3 suspeitos que eram envolvidos de fato, quando eu anunciei que eu estaria perdoando eles, eu só vi eles baixando a cabeça. E a expressão naquele momento, eu não posso dizer se foi de arrependimento ou de remorso, eu não sei. Mas naquele momento houve-se um silêncio assim, na energia que eles demonstraram ali, abaixando a cabeça, não tiveram a coragem de olhar, né, assim, frente a frente, né? de encarar. Então, eu acredito que naquele momento ali possa sim ter Mas tido... partiu de você mesmo sem eles terem pedido? Mesmo sem eles terem pedido. É sobre isso, né, Luana? O perdão, às vezes, a pessoa espera, eu vou perdoar quem? Se fulano não me pediu perdão. Não precisa necessariamente esperar por esse momento? Não, porque, como ela falou, pode nunca acontecer. Ele pode usar de sarcasmo. Imagina você depender do pedido de perdão. Aí sim que você fica mais aprisionado a esse contexto, né? Eu achei interessante uma das falas dela sobre levar a vida adiante, porque, assim, uma das características das pessoas que têm mais facilidade em perdoar é essa esperança na vida, né? Esse propósito de vida. E quando você não perdoa, você fica tão agarrado que você perde esses valores pessoais, a esperança, né? Você perde a capacidade de empatia. Inclusive, uma das telespectadoras comentou, né, que tem sintomas de ansiedade e depressão. E, de fato, assim, a mágoa, ela vai trazendo para o nosso corpo inflamações, hostilidade. Então, causa muito mais adoecimento não liberar perdão do que o contrário. E lembrando, mais uma vez, quando você perdoa, não quer dizer que você está consentindo com o que o outro fez. Você simplesmente só está se libertando, tirando as correntes dos braços e das pernas e dizendo, eu vou continuar a minha vida apesar disso. Luana, a gente viu o comentário aqui de uma telespectadora que disse que não consegue perdoar. Faz parte do processo também? Faz parte do processo, faz parte do luto. A nossa mente, ela entra em estado de ruminação e você fica revivendo aquilo, tentando dar nome para todos os fatos que aconteceram, né? Nesse caso que ela citou aí, que foi o amigo do casal que pediu, né, encomendou a morte dele. Então a gente foi traído os nossos valores, né, a nossa amizade, esses laços. Então vai muito além, às vezes, da própria perda de um ente querido, né? Só que quanto mais a gente rumina, mais afastado da liberação do perdão a gente fica. E quanto mais isso acontece, mais adoecidos nós ficamos também. Tem comentários aqui dos nossos telespectadores. Eu sei e vi o sofrimento do pastor Márcio da Vitória. Eu estive no velório do Mateus. Boa tarde, Alberta. Me chamo Rosângela. Um homem tirou a vida do meu pai junto da minha presença. Eu tinha 3 aninhos. Eu estava de mãos dadas com meu pai e foi tirada a cabeça dele. Meu Deus, misericórdia. Antes eu não entendia, hoje eu perdoei. Boa tarde, Robertinha. Esse tema é muito interessante e importante. Eu decido perdoar e com isso eu libero a minha vida. O não perdoar, que é uma decisão também difícil, a pessoa acaba ficando presa à dor causada pelo outro. A pessoa não consegue seguir. Outro relato também que chegou pra gente, o anterior foi da Karina, que manda um beijo. Obrigada, Karina, pela sua participação. Tem outro comentário, Roberta, não dá para conseguir perdoar. A gente vê que esse é um tema que divide opiniões, né? Cada um abre seu coração. Tem gente dizendo lidar com o perdão, lidar com a sensibilidade, é com uma ferida que requer cuidado até cicatrizar. Tem gente que acaba até mesmo pressionando para que a pessoa libere o perdão. Não sei se o senhor passou por isso, pastor.
Teve gente falando, libera, perdoa, perdoa. E você não estava preparado ainda? Na verdade, foi bem ao contrário. Depois que perdoou, que as pessoas te julgaram? Não, na verdade, nem julgaram. Eu tive muitas pessoas dizendo para mim que não perdoaria. Pelo simples fato de... Meu filho morreu na quinta-feira. No domingo, meu filho pegou um desses 3, botou dentro da minha casa, deu almoço para ele. Eu estava em viagem, fazendo uma obra missionária em Pedro Canário. E meu filho tratou ele, deu almoço. Ele dormiu na sala da nossa casa, descansando no almoço. Já teve o sentimento de traição, Isso. Né? E no domingo isso aconteceu. E na quinta-feira, tiraram a vida do meu filho. Então, diante dessas situações, posso eu configurar que foi, de fato, uma traição covarde? Muitas pessoas disseram que não perdoaria. Até dizendo para mim. Só que a nossa... O que o perdão te trouxe, pastor? Tudo. Me trouxe paz, me trouxe a certeza de que o meu coração é puro diante de Deus, porque o próprio Jesus na cruz, quando morreu, ele olhou para quem estava matando e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E eu sei que o homem, no seu tempo de ignorância, ele é vulnerável a fazer as coisas ruins, as coisas do mal, as coisas do inimigo. Então, eu acredito, no momento, que as pessoas tomadas por essa força maligna podem fazer qualquer tipo de atrocidade e se arrependerem depois, porque a própria palavra de Deus nos dá esse direcionamento de arrependimento. Então, olhando para esse lado, é que me faz entender que eu estou no caminho certo. Tá, joia. Obrigada pela sua presença. A gente queria até continuar aqui o nosso bate-papo, mas o tempo acabou. Agradeço imensamente. O senhor está sempre portas abertas aqui. Agradeço também a participação da Patrícia Crisanto. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição com a gente sobre esse assunto, vereadora. E obrigada, Luana, também pela sua participação. Obrigada a vocês por